Por que é tão fácil esquecer o mal que alguém fez? A partir daquele momento que aquela pessoa volta a fazer coisas boas, volta a ser aquela pessoa amada, parece que todas as coisas ruins que ela fez com você, todas aquelas feridas que ela causou em você, não são nada. Já parou para pensar nisso? Isso é sobre perdão, carência ou esperança? Será que a gente aceita tanto e ignora tanto os alertas porque estamos desesperados por conexão, afeto, validação? Esse ciclo, ele é doloroso, mas ele é sutil, ao ponto que você não sabe o que fazer. Eu era um tipo de pessoa que sempre falava, nossa, essa pessoa te faz mal, afasta. Ah, essa pessoa fez tal coisa, afasta e pronto, acabou. Como se fosse simples, como se fosse fácil. É só afastar, é só deixar de amar. Eu vi uma amiga passando por algo muito parecido com isso no relacionamento dela. Ela se feria, ela se machucava, ela chorava, mas ela ficava lá. E eu não entendi o porquê, sabe? Eu ficava meio, nossa, por que que ela não toma alguma atitude? Por que que ela não faz alguma coisa? Até que eu percebi o porquê que ela não afastava dele. Porque ele manipulava ela, que ele não era um bicho de 4 cabeças, que era explícito que ele era tóxico, sabe? Não era tão explícito, ele era sutil nas formas que ele machucava ela, ao ponto de que ela até mesmo esquecesse, a partir do ponto de que ele feria ela ficava machucada, ele sutilmente voltava a ser o amor da vida dela, da noite pro dia. Isso fazia com que ela ficasse em êxtase, como se ela não tivesse tempo o suficiente para ficar brava com ele, porque ele voltava tão rápido a ser o amor da vida dela que ela não tinha tempo de reação. Uma forma que ele mexia os palitos para continuar com ela. Isso era tóxico. É como se ele ferisse ela e colocasse um band-aid em cima do machucado. Um band-aid que falava, nossa, desculpa, eu vou mudar, me espera, eu só preciso de mais um tempo. E ela acreditava, porque ela gostava dele, sabe? Ela tinha essa esperança de que ele iria mudar algum dia. Então isso virou um ciclo que machuca, band-aid, esperança, machuca, band-aid, esperança. Isso fez com que ela ficasse com ele por anos e anos e anos e anos, esperando que a cada vez que ele fizesse algo ruim, ele iria mudar. Isso é um ciclo que é muito, muito difícil sair. Mas então, isso nunca tinha acontecido comigo até esse ponto, sabe? Tanto que eu não entendia por que ela não terminava com ele. Até que aconteceu comigo também. Isso é algo que corrói e causa muitas inseguranças. Eu era uma pessoa muito tímida e logo eu era muito inseguro com certas coisas, sabe? Eu tinha acabado de chegar em uma escola nova, isso depois da pandemia. Antes da pandemia eu já era muito tímido. Depois da pandemia, pelo fato do isolamento, parece que piorou tudo, fazendo até eu ficar com muita insegurança de conversar com as pessoas e tal. Aí quando eu cheguei nessa escola, essa menina, ela me recebeu muito bem, a gente começou a conversar, ao ponto de que a gente se aproximou muito. Então, ela virou a minha melhor amiga da noite pro dia. No começo era tudo perfeito, era tudo muito bom, a gente conversava bastante, eu tinha uma intimidade muito grande com ela, mas com o passar do tempo, eu comecei a ver uns comportamentos estranhos e sutis também, sabe? Porque, por muitas vezes, não é tão entendeu? No começo não é tão na cara, então você tem que prestar muita atenção, porque ela começou a botar defeito na minha aparência, começou ao tempo todo falar de espinha no meu rosto, falar que meu cabelo tá feio, e eu não sabia reagir muito bem porque eu era muito inseguro, eu era tímido também, então acabou que eu fiquei só guardando aquilo pra mim e me tornando ainda mais inseguro com a minha aparência, sabe? Mas não, tá tudo bem, porque depois ela colocava um band-aid, voltava a ser a pessoa maravilhosa que ela era antes, e era como se fosse um band-aid em uma ferida
ferida aberta, sabe? Eu tava preso, de certa forma, porque eu aceitava muito, só porque depois que ela fazia esses comentários maldosos sobre mim, ela voltava a ser aquela pessoa que eu gostava muito depois. Por mais que estivesse me corroendo por dentro, ainda tinha essa memória afetiva com ela. Mas então, ao ela ver que eu não me impunha, eu não falava nada com ela sobre a forma que ela estava me tratando, então ela começou a me tratar muito mal mesmo, à toa, só pelo fato de eu não me impor. Por exemplo, eu era muito tímido, correto? Correto. Mas com ela, eu consegui me abrir ao ponto de que eu conversava bastante. Eu tava gostando de eu estar conversando mais. Aí, ela começou a me mandar calar a boca, e querendo ou não, isso foi algo que me deu um gatilho. Mas não, tá tudo bem. Depois que ela fazia esses comentários ruins, era grossa comigo, tinha um humor muito assim, tinha hora que ela tava bem, tinha hora que ela tava fria comigo, muito fria. Mas tá tudo bem, porque depois disso ela virava minha melhor amiga de novo e eu gostava muito dela. Essas pequenas, grandes coisas que eu deixei passar foi por parte também que eu era muito inseguro, que eu achava que eu dependia dela, que eu achava que eu não iria fazer outros amigos. Eu tinha essa dependência ao ponto de eu deixar ela falar as coisas comigo e ter medo de falar de volta porque eu não queria que ela não gostasse de mim. Era uma forma de defesa para eu continuar agradando ela, ao ponto de que eu não falava das coisas que não me faziam bem, sabe? Isso são coisas que você precisa notar em você mesmo, porque normalmente essa dificuldade de se impor, de perceber relacionamentos tóxicos é algo muito interno, é algo que você tem ali há muito tempo, mas você não nota. Então você tem que olhar primeiro para você mesmo, para você conseguir realmente mudar. Além de eu passar pano para as ações dela, por ser uma pessoa que eu gostava muito, eu acho que eu também me ligava muito aos momentos bons, porque era mais confortável, era mais fácil ignorar os pontos que me machucavam muito e ir para os pontos legais. Por mais que esses pontos que me machucavam estivessem mais enraizados dentro de mim, me causando traumas, me causando insegurança sobre mim mesmo. Então você tem que ir além de olhar apenas os momentos bons, porque uma pessoa ela é tridimensional. Você tem que analisar os pontos bons e os pontos ruins dela, para saber se você vai ficar próximo ou não. Então aí eu reparei o seguinte, era basicamente isso que a minha amiga lá passava com o namorado dela, porque toda vez que ele machucava ela, ele voltava a ser o cavalheiro da vida dela, da noite pro dia, fazendo ela esquecer todos os machucados, fazendo com que ao passar do tempo, ela se acostume com a dor, ela se acostume com a insegurança, porque sabe que ele vai voltar a ser o amor da vida dela. Mas você quer mesmo ver sua vida em uma montanha russa de tristeza e felicidade momentânea? Porque a tristeza ali, ela vai se manter, ela vai te causar insegurança. E aquela felicidade que aquela pessoa te proporciona, ela vai ser temporária. Eu tinha um medo de ficar sozinho. Eu era muito inseguro com o fato de estar sozinho. Eu sempre queria um apoio. E essa dependência nela fazia com que eu fosse muito carente, ao ponto de que eu passava pano para não ficar sozinho, sabe? Isso é terrível. Então eu percebi, isso não é fácil cair a realidade assim, mas você tem que tornar aquilo fácil. Por muitas vezes você endemoniza algo tanto, torna aquilo tão impossível, que aquilo se torna impossível. Tanto que quando alguém conta que achou um meio prático e rápido, você não acredita. Mas é real também, sabe? Porque eu fiz o seguinte, eu reparei que eu estava tão dependente nela, mas tão dependente que eu tinha que começar a me amar mais. Eu tinha que fazer aquilo, porque eu não queria viver o resto da minha vida tendo relacionamentos dessa maneira, tendo relacionamentos que me impedissem de me amar. Porque, querendo ou não, quando você não se ama, você tem medo de ficar sozinho. Eu percebi que esse era o ponto. Se eu mudasse isso, eu mudava o meu relacionamento com ela. A gente tem que cortar o mal pela raiz. São camadas da psicologia. Para você chegar aqui em cima, você tem que curar algo aqui embaixo. Então eu percebi, tá bom, para eu lidar com isso, primeiro eu tenho que me amar. Porque se eu me amo, eu não deixo as pessoas pisarem em mim. Então eu pensei, eu tenho que me tornar mais confiante sobre mim mesmo. Eu tenho que fazer coisas que provem que eu sou suficiente. Eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que saber
saber o que eu gosto. Então, eu comecei a cuidar mais da minha aparência, comecei a ir mais na academia, comecei a frequentar cursos, comecei a focar mais nos estudos, comecei a sair mais, mesmo que muito, muito envergonhado. Eu comecei a sair mais. Isso fez com que eu me tornasse um pouco mais confiante, mas é um processo lento. Não é um processo tão rápido, da noite pro dia. É só porque não é rápido, não quer dizer que eu não tenho que fazer. Porque, por exemplo, depois disso, eu tornei algo impossível algo possível. Porque nada nessa vida é impossível, a não ser que você torne isso impossível. Então, a partir do ponto que eu falei, nossa, eu estou melhorando a minha autoconfiança, eu comecei a perceber que eu não sou tão insuficiente assim, eu não sou tão sozinho assim. Eu gosto de mim, eu gosto da minha companhia, então eu tenho que proteger também. Então, eu comecei sutil, comecei a não rir das piadinhas maldosas, que normalmente eu entrava naquela brincadeira por mais que me machucasse. Eu comecei a não rir mais daquilo. Eu comecei a não entrar mais nas piadinhas e entrar naquela brincadeira maldosa. E com o passar do tempo, eu fui me impondo mesmo. Eu fui falando, eu não gostei disso. Aí eu virei pra ela e falei, ou você muda ou eu me afasto. Tem uma diferença muito grande entre perdoar e reconciliar. Só porque você perdoou alguém, perdoou tudo que aquela pessoa fez de mal pra você, não quer dizer que você precisa continuar convivendo com ela. Você não precisa se reconciliar com ela. Você perdoou ela, você também tem a liberdade de se afastar dela. Tenha isso em mente. Você não obrigatoriamente precisa continuar convivendo com ela só porque você perdoou ela. Eu acho que a forma mais prática, mas ao mesmo tempo difícil de quebrar esse ciclo é o seguinte, é você olhar pra dentro de você mesmo e perguntar o porquê. Por que eu tô aceitando isso? Por que eu ainda tenho tanta esperança de mudança? Será que eu tenho medo de ficar sozinho? Será que eu sou tão inseguro que eu busco essa validação nessa pessoa em específica? Será que eu sou dependente dela? Será que eu tenho necessidade de afeto externo e eu não consigo ser autossuficiente? Será que é porque você já aceitou tanta coisa, já passou por tanta coisa ruim com essa pessoa, que você começou a achar isso normal? Será que você normalizou sentir essa dor? Será que você normalizou esse ciclo? Você quer realmente viver sua vida desse jeito? Será que você quer realmente viver sua vida em uma montanha russa? Viver sua vida com feridas que você tenta esconder, mas que elas estão ali? Você sabe que elas estão ali. Não tenta esconder ela, porque senão sua vida vai passar e você vai ficar em dor. A vida é muito curta para você aceitar passar anos dela em dor. Passar anos dela com alguém que não te valoriza, anos dela com alguém tóxico, que faz você odiar a sua vida. Tanto amor por aí, tem tantas possibilidades. Por que você não quebra esse ciclo? Ai, Paulo, mas é difícil. E daí? Muitas coisas na vida são difíceis e nem por isso você não tem que fazer elas. As coisas mais necessárias da vida são difíceis. E tá tudo bem. Você consegue. Você é demais. Você consegue superar isso. Pensa comigo. Se fosse alguém que você ama, alguém que você se importa muito, passando por essa mesma situação, você viraria pra ela e falaria, supere isso, se afaste, se ame. Porque você ama muito ela e você quer que ela não passe isso. Seja essa pessoa pra você também, pra você mesmo. Vire pra você e fala, nossa, eu me amo e eu tenho que superar isso. Eu tenho que superar essa barreira. Querendo ou não, quando você se ama, você sabe pôr limite. Você se preserva. Você se conheceu tanto que você sabe o ponto que te incomoda. Não deixe que nada tire sua paz. Nada. Se for necessário, fique sozinho. Se autoconheça. Se cuide. Não deixe que você precise de alguém para viver. Não deixe que, para você ter uma vida feliz, você precisa estar com alguém. Você não precisa, porque você se ama.